Jinx voltou no segundo episódio da segunda temporada de Arcane e agora a gente vai fazer a nossa análise deste capítulo específico. Se você ainda não viu nossa análise do primeiro episódio da segunda temporada, ela já está aqui no canal, assiste que tá linkadinho no card aqui em cima e depois vem ver esse, porque cada episódio é um complemento do anterior. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e bora pra nossa análise do episódio 2 da segunda temporada de Arcane. Se você ainda não assistiu, vai lá na Netflix, assiste e depois volta pra cá. Por quê? Por dois motivos. Primeiro que Arcane é cinema absoluto, uma coisa perfeita, assim. Uma das melhores coisas que eu vi na minha vida, incluindo série, filme, qualquer coisa, tá? E segundo porque vão ter spoilers aqui do episódio, então vai lá, assiste depois. Volta pra... Como o primeiro episódio ainda é uma resolução das consequências do final da primeira temporada, esse segundo episódio é o que movimenta mais a trama para o futuro. Esse episódio começa com a Jinx, a favorita de todo mundo. Se você não gosta da Jinx, você está vendo a série errada. E esse é um dos pontos que eu mais amo em Arcane. A forma com que eles não colocam ninguém como vilão, sabe? Você consegue entender o lado de todo mundo. A personagem que tem mais esse lado de vilania assumido é a própria Jinx, mas ela também é a principal e é uma das mais amadas e populares de todos os personagens apresentados aqui na série. E a gente começa com ela se despedindo do Silco. No final da primeira temporada, ela mata o Silco ali meio que por acidente, né? Ela tem uma atitude desesperada, ela nem pensa, e quando ela vai refletir sobre o que ela fez, ela fica assustadíssima, se arrepende, vai até ele, abraça, e ele abraça ela, a cena mais emocionante da primeira temporada, uma morte fantástica, muito bem desenvolvida e que fez eu chorar muito. Não chora. Você é perfeita. E aqui ela tá se despedindo dele no mesmo lago que ele se torna esse ser mais firme, né? Que é o lago onde o Vander enterrou ele, afogou ele, tentou matá-lo. É o mesmo lago onde ele batizou a Jinx e é o lago onde a Jinx se despede dele. E aqui nós vamos vendo, a partir da caminhada da Jinx, tudo muito lindo, fabuloso, como sempre, né? Os líderes do Conselho de Zaun, os sobreviventes, que também são 3, então o Conselho de Piltover agora só tem 3 conselheiros e o de Zaun também só tem 3 conselheiros, eles estão tentando se estabelecer como esse novo líder, eles querem preencher a cadeira deixada pelo Silco, né? Então o Silco morreu, não tem uma liderança ali. Quando o Vander saiu da liderança de Zaun, o Silco assumiu. Ele era uma pessoa capaz de fazer isso também, ele ajudou a limpar ainda mais o ar, a melhorar as condições de vida das pessoas de Zaun, ele transformou Zaun em um negócio, fazendo transações com Piltover, ele quase conseguiu realizar tudo o que ele queria, só não conseguiu porque ele teria que trocar a Jinx pelo sonho dele, e ele se recusou a fazer isso também. Mas agora nenhum dos 3 conselheiros são aptos para carregar isso, e eles ficam brigando como se fossem crianças idiotas ali, né, por esse poder. Então a gente vê as gangues internas de Zaun se matando, enquanto outra líder que tinha sobrevivido, que estava ali para assumir esse lugar, a Honey, foi tentar atacar a Piltover e acabou também morta nessa situação, nesse conflito, morta pela própria pessoa que manipulou ela para fazer aquilo. E aí nós temos uma criança que vai tendo diversos paralelos com a Jinx do passado e que ajuda no desenvolvimento da atual Jinx, né? A Jinx do passado, a Powder. Essa criança ela tá fugindo da gangue de um desses chefes que quer controlar a subferia. E essa criança usa um capacetezinho que lembra do Teemo. O Teemo tem algumas referências, algumas insinuações em relação a este personagem de LoL aqui na segunda temporada de Arcane. E essa é a primeira delas, a mais visível de todas. O legal é que a Jinx ela salva essa criança, ela mata os capangas ali que estavam atrás dela, mas ela não fala nenhuma palavra calmante pra criança. Ela meio que fala, né, que o mundo realmente é um caos e tudo mais, pega a arma e tipo, finge que dá um tiro na própria cabeça e sai um pau ali na fumaça rosa da arma. É um negócio lindo, lindo. Todas as cenas de Arcane funcionam como papel de parede. E aí nós vamos vendo a Sevika, que era o braço direito do Silco, né? Junto com a Jinx ali, era a pessoa que mais ajudava o Silco a prevalecer como grande líder de Zaun. Ela tentando colocar juízo na cabeça desses chefões, né? Então ela tá na reunião com os 3 que sobraram e ela fala, gente, o que o pessoal lá de cima quer de Piltover é a gente brigando entre nós aqui embaixo. Não dá pra ser assim. E aí o Smic, que é um deles ali, aquele ratinho, ele fala, beleza, eu concordo com você, então a gente só precisa entregar a Jinx, e que é o que eles querem, eles vão deixar a gente em paz e aí a gente pode se resolver na treta aqui. Ele não queria se juntar aos outros dois, ele quer realmente prevalecer como esse grande líder, mas antes ele queria se livrar da ameaça de Piltover, que é realmente o assunto mais urgente agora.
E ele falou, é só a gente entregar a Jinx e acabou. E aí a Sevika, que odeia a Jinx, na primeira temporada ela odiava a Jinx. Sempre que a Jinx fazia merda, ela falava pro Silco, ó, essa Jinx aí não dá, não sei o quê. Só que tem um momento onde a Jinx tava brava com o Silco quando ela descobre que a Vi tá viva, que a Sevika, a própria Sevika ajuda. Ela fala, ó, eu já briguei muitas vezes com meu pai. E eu sei que no momento que ela estiver bem, ela vai te procurar. E isso realmente acontece. Então a Sevika, ela teve sempre um apreço pela Jinx, mas que ela talvez ela nunca demonstrou. E ela realmente ficava puta com as merdas que a Jinx fazia e queria, pelo menos, que o Silco colocasse juízo na cabeça da filha, né? Ela não queria de fato trair a Jinx nem nada do tipo. Ela não aguentava a Jinx porque ela era muito impulsiva. Ela fazia muita coisa sem pensar e acabava prejudicando os negócios. Só que aqui ela fala, a gente não entrega o nosso próprio povo, né? Então ela impede o Smith de entregar a Jinx, mas já de olho nele, porque ela sabe que ele vai tentar fazer isso porque ninguém ali respeita ela. Inclusive ele fala, você é um pássaro sem asas, né? Com o Silco ela voava, fazia o que ela quisesse, a Sevika era poderosa. Sem o Silco, ela parece um ratinho, é o que ele fala basicamente ali pra ela. Ela fica meio puta, mas aí a reunião acaba sem resultado nenhum. Eles vão continuar tretando por ali enquanto isso. E aí nós vemos a Jinx e a Sevika unidas pelo luto delas em relação ao Silco. As duas amavam muito ele e as duas eram que organizavam tudo pra ele. A Jinx até fala, né? Ele não conseguia fazer nada sozinho e a Sevika lembra das coisas que as duas faziam para o Silco. Então assim, as duas simbolizavam o físico do Silco nisso tudo, mas a mente do Silco é que elas precisam replicar agora, porque ele sempre tinha solução para tudo. É isso que falta para o novo líder de Zaun. O novo líder de Zaun teria o respeito delas duas? Da Sevika sim, porque se ela escolhesse o novo líder, ela vai servi-lo com a mesma fidelidade que ela serviu ao Silco principalmente. No caso do Vander ali, ela ainda tentou argumentar com o Vander, falar pra ele ficar mais esperto. Ele não ficou, ela atraiu ele por uma pessoa que ela achou que faria as coisas da maneira certa, né? A Jinx não, a Jinx só serve a si mesma e ela servia ao Silco porque ela o via como pai. Mas aqui a gente vai vendo uma relação de empatia da Jinx com a Sevika muito interessante, e a relação das duas nessa temporada vem sendo o ponto mais alto, na minha opinião. O que mais está me surpreendendo e me agradando, porque elas têm essa conversa aqui, então elas conseguem se unir ela tem uma sincronia de pensamento em relação ao Silco que acaba aproximando as duas. E a Sevika tá sem o braço e a Jinx vai consertar o braço pra ela. A Sevika não pediu, a Jinx não falou que ia fazer, ela só pegou ali e foi fazer isso. E onde ela fez é o mais simbólico de tudo, porque representa a Jinx substituindo a Vi pela Sevika como a figura de uma irmã mais velha, provavelmente. Mas antes da gente falar mais disso, vamos voltar para Piltover, onde o Victor acorda, né? Então quando ele fica desacordado depois do ataque da Jinx, o Jace correu com ele, levou ele pro Hextech ali, e o casulo do Hextech meio que acolheu, absorveu o Victor. E aí depois de algum tempo, talvez 3 dias, por conta de um simbolismo que eu tô vendo aqui, uma relação dele, Victor, com Jesus Cristo, né? O Victor meio que acaba ressuscitando, né? E ele ressuscita assim como essa figura messiânica, andando, vai colocando um capuz, ele tem essa aura brilhante em volta dele, né? Tudo graças ao Hextech que ele absorveu, né? Se tornou algo orgânico ali para ele, mas que vai claramente lembrando, essa jornada dele lembra muito a jornada de Jesus Cristo, né? Vai fazendo milagres onde passa, vai atraindo fiéis e tudo mais. Então é uma coisa bem interessante. E o Victor, nesse momento, o abandono Jace foi um abandono meio rápido ali, mas eles já estavam com esses conflitos há muito tempo, e o próprio Victor fala, né? O que manteve a gente unido nesse tempo foi a relação que a gente tem, o apreço que a gente tem um pelo outro, porque em termos de ideia, idealismo, a gente já estava muito longe. Então, tchau, acabou, né? Eles partem por caminhos diferentes, uma série de 9 episódios tem que acelerar alguns plots. E nisso, em paralelo a isso, o Echo está com um problema, porque a sua vila ali já tá ficando super lotada, ele tá acolhendo muita gente de Zaun cada vez mais, e as árvores dele estão ficando corrompidas por um padrão bem semelhante ao padrão desse casulo Hextech que absorveu o Victor e que deu agora os poderes para ele. A gente vai entender disso mais pra frente, mas aqui o Heimendinger ajuda o Echo a encontrar a solução, a resposta para esses problemas que ele tá tendo, e leva ele até o laboratório do Jace. E nesse momento nós temos outra relação bem legal, que é do Jace com o Echo, o ex-pupilo do Heimendinger com o novo pupilo. Eles têm essa identificação imediata também. Sendo eles pupilos do Heimendinger, eles já logo se aceitam. O Jace oferece um chazinho pro Echo e aí eles começam a conversar sobre ciência. E aí nós temos o Victor nas ruas de Zaun. Ele começa a atrair atenção, a gente vai vendo muitas
muitos grupos ali de Zaun e como cada um reage. A gente vai ver um grupo de viciado ali em droga, a gente vai ver um grupo orando pela Janna, que é meio que uma divindade dos ventos, e as pessoas de Zaun costumam pedir a ela por ar puro para poder respirar, né? E a gente vai vendo algumas pessoas sendo atraídas pelo Victor e ele seguindo pegadas deste também o mesmo padrão que aparece nas árvores do Echo e também que apareceu no núcleo Hextech que salvou o Victor. Ele vai seguindo esses padrões que vão aparecendo no chão. Então ele vai meio que sendo guiado por sinais divinos aí para o lugar onde ele deveria estar e ele continua andando. Ele não vai se abalando por nada que está acontecendo em volta dele, só segue o caminho que ele tem que seguir. E aí nós voltamos para aquela base da Jinx, que é o lugar onde ela ia quando ela precisava pensar na primeira temporada, o lugar onde ela e a Vi treinavam quando elas eram menores, ficavam ali com o Clegor e com o Milo, né? Então era onde eles se divertiam, meio que aquele fliperaminha lá, e onde depois a Jinx sozinha ia para pensar melhor, para esclarecer as ideias. E o que ela faz aqui? Ela está arrumando o braço da Sevika, mas arrumando com o quê? Ela pega o equipamento que a Vi usava para treinar quando elas eram crianças e que ela ficava assistindo maravilhada, um equipamento que ela usou para treinar quando ela se tornou a Jinx depois e ajudava ela a lembrar da irmã dela. Agora ela pega este equipamento e desfaz ele para criar um braço para a Sevika. Então ela meio que desfaz a memória que ela tem da Vi, uma memória material, que é este equipamento, como se fosse um brinquedo que elas usavam juntas e que ajuda uma a lembrar da outra. Ela desfaz isso para criar o novo braço da Sevika. Então meio que ela substitui a Vi de irmã mais velha pela Sevika, que agora vai ocupar mesmo essa posição. Então é basicamente você pegar um presente que você recebeu de alguém e dar para outra pessoa. Mas o que a Jinx faz é isso. Pega uma parada que lembrava a Vi para ela e constrói um braço para Sevika através dessa parada, desmontando tudo aquilo e ressignificando aquele objeto. E aí, no momento que ela está prestes a ir embora, ela é invadida pelos opressores defensores de Piltover, liderados pela Caitlyn e com a Vi no meio. E quando ela vê a Vi ajudando esses defensores com aquela máscara de monstro, jogando cinza dentro ali da sala. Cinza é um ar poluído que não é muito citado na primeira temporada, mas aqui na segunda já é. E é algo que existe no cânone de League of Legends. Que é o que causa toda essa poluição de Zaun, que sempre causou até que os dutos, os ventiladores, aí todo esse duto de ar foi criado para melhorar o ar de Zaun, né? Então, meio que a Caitlyn tá trazendo de volta a poluição de Zaun. Zaun, as pessoas ali não tinham nem direito de respirar direito, isso foi dado a elas, e a Caitlyn agora mudando, uma nova Caitlyn, nova e opressora Caitlyn, chega para trazer essa poluição de volta pro povo, né? Então eles invadem a sala ali, procurando pela Jinx, a Jinx vai com dificuldade se escondendo, fica muito puta quando ela vê a Vi encontra o óculos do Clegor lá, porque era o lugar que eles ficavam juntos, só faz sentido ter um óculos do Clegor lá, até porque a Jinx usa essa base para ela e ela guardou os itens dos seus antigos amigos. A Vi pega esse óculos, quando ela tá segurando o óculos, a Jinx chora e cai a lágrima bem em cima ali, sabe? Ela sabe que a Jinx tá ali, mas ela mesma disse pra Caitlyn, a Jinx matou a Powder, a minha irmã não existe mais, então eu tô com você, se você tiver um tiro limpo nela, você taca o dedo, entendeu? E elas estão lá procurando, a Jinx consegue dar um apavoro nelas ali, consegue fugir, só pra ser pega depois pelos homens do Smith. O Smith, aquele ratinho de novo que quer entregar a Jinx, ele chega perto dela, só que a Jinx mostra que ela é badass. E aí ele fala: será que o Silco viu isso alguma vez? 2 vezes. Quando ele me conheceu e quando eu matei ele. Você? Quando ele me conheceu e quando eu matei ele. Aí o Smith vai pra trás, tipo, foi você que matou ele não sabia disso. Aí ela: isso acontece às vezes por ações minhas mesmo, ou às vezes porque a pessoa, ou apenas pela pessoa ter se aproximado de mim. E você é o tipo de ser que gosta de se aproximar. E aí o Smith já caga de medo, manda um dos homens dele lá dar um pau na Jinx, só que no momento que ele vai fazer isso, ele toma um tiro, e este tiro foi dado pela Sevika. E aí a Jinx, que estava com o braço da Sevika, ela conseguiu correr, sair dos defensores num gás tóxico. Ela deveria usar a mão para proteger a boca dela, para tampar o nariz e tudo mais, mas ela fez questão de levar o braço da Sevika com ela, mostrando a importância que tinha aquilo, né? Ela entrega o braço para a Sevika agradece, fala que não pediu, mas a Jinx quis fazer mesmo assim, e as duas vão cada vez mais se tornando próximas. Uma irmandade muito, muito, muito legal de se ver, com essa criancinha nova aí no meio, admirando tudo que a Jinx faz e se tornando pra Jinx a mesma coisa que a Powder era pra Vi.
Então a Jinx vai assumindo um papel que a Vi tinha pra ela. Isso também é muito interessante e vai culminar num momento ápice do episódio 3 que eu vou falar no próximo vídeo. E o episódio acaba, tem a ceninha pós-créditos do Singed ainda com os lobos ali para a criação do Warwick, mas antes disso a gente tem ainda o Victor se aproximando de um local onde essas pegadas do Hextech guiaram ele, e aí nesse momento ele é emboscado por uns viciados ali. O líder desses viciados é o professor que no primeiro ou segundo episódio de Arcane o Vander protegeu, e é o mesmo cara que traiu a Vi no final da primeira temporada em troca de droga. Então ele é só um viciadinho ali, e ele chega pra atacar o Victor também, pra ter dinheiro, pra pegar as coisas que o Victor tá levando pra poder trocar por droga, só por isso, mas o Victor cura ele. Nesse momento tem uma aura divina em cima dele, realmente parece que tem um culto se formando, o cara curado olha maravilhado, assim como Jesus curou um leproso e tudo mais. E aí os outros que estavam em volta, também viciados, completamente corrompidos pela droga, se ajoelham perante o Victor, e o Victor se torna assim essa figura divina que eu tô amando ver nessa segunda temporada também. Um dos arcos mais interessantes até agora. O que eu tô mais gostando é da Jinx com a Civica, mas o Victor também não fica atrás porque é um negócio fabuloso, enquanto a Caitlyn vai assumindo um tom muito sombrio também, se tornando aquela personagem que a gente vai amar, odiar. E aí seguimos para o próximo vídeo, então ativa o sininho das notificações para receber o aviso de quando ele for postado, e se gostou se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.